sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, declaro aberta a sessão, convido o vereador Gustavo Negócio para a primeira secretaria, o vereador Binho de Ambrósio para a segunda secretaria e o vereador Betinho para fazer leitura bíblica. Bom dia a todos. Salmo 27. A quem temerei, se o Senhor é minha luz e minha salvação, o protetor da minha vida. Salmo 27. Passamos à leitura da ata pelo segundo secretário, vereador Binho de Ambrósio. Oi, bom dia a todos e a todas. Ata da 124ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 27 dias do mês de novembro de 2019, às 10 horas, no plenário do Dr. Mário Medeiros. O senhor presidente interino Gustavo Negócio de Freitas, ladeado pelo primeiro secretário interino, vereador Binho de Ambrósio, segundo secretário interino Paulo Barbosa da Silva Júnior, além dos demais edis, Ana Michele, pastor Alex, Betinho da Mala, vereador Ítalo, vereador Jeová, a vereadora Raimunda Nilda, ausente com falta justificada. Os vereadores Abidene, vereador Tiago Cartacho, Irani Guedes, vereador Jeová Alves, Manuel Diniz e Fativan, Cátia Carvalho e Ralessa Freire, e Vandilma Maria de Oliveira. O senhor presidente, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, deu por aberta a sessão, convidando o vereador Alex para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 4, do versículo 27, do livro de Efésios. A ata da 121ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade pelos presentes. O expediente do dia constou de projeto de lei 147/2019, dispõe sobre a instituição do programa de conscientização, prevenção e combate à timidez, o bullying, nas escolas públicas e privadas da educação básica do município de Parnamirim e da outras providências. Autora, vereadora Raimunda Nilda. Moção de congratulações 21/2019 ao jogador Gabriel Verão, da cidade de Açu, por ter realizado uma brilhante participação e ser a revelação da Copa Sub-17. Autor, vereador Pastor Alex. Moção de pesar 31/2019, a família lutada pelo falecimento do senhor Frank Lira. Autor, vereador Pastor Alex. Indicação 1259, 1266/2019, de autoria da vereadora Ralessa. Indicação 1262, da vereadora Raimunda Nilda. Indicação 1257, da autoria do vereador Irani Guedes. Indicação 1269, 1270/2019, do vereador Binho de Ambrósio. E comunicado do Ministério da Educação. Devido a não ter quórum suficiente, não houve a ordem do dia. E em seguida o presidente interino, Gustavo Negócio, convidou a todos para participar, logo em seguida da tribuna livre, onde a solicitação foi a Escola Municipal José Fernando, do 5º ano. O tema livre da carta para os vereadores, projeto Eu Transformo Minha Realidade, coleta seletiva de lixo. Não havendo mais nenhuma matéria, nenhum vereador ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, convidando outra para o dia 2 de dezembro, em horário regimental. E para constar, Paulo Barbosa da Silva Júnior, segundo secretário interino, fez lavar a presente ata, que após lida e aprovada será assinado pelos membros da mesa. Plenário do Dr. Mário Medeiros, 27 de novembro de 2019. Presidente Gustavo Negócio de Freitas. Primeiro secretário Hamilton Rademacher Pereira, segundo secretário Paulo Barbosa da Silva Júnior. Lida a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Ata em votação.
Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente pelo primeiro secretário, vereador Gustavo Negócio. Bom dia a todos. O expediente do dia consta hoje com emendas, projetos de lei, projetos de decretos legislativos, requerimentos legislativos, moções de congratulações, moções de pesar, indicações, pareceres das comissões permanentes, quer dizer, ofícios, correspondências e ofícios. Fazendo a verificação do quórum, senhor presidente, presente no plenário, vereadora Ralessa, vereador Paulão Júnior, vereador Jeová, vereadora Nilda, vereadora Ana Michele, vereadora Fativan, vereador Abdene, vereador Betinho da Mala, vereador Pastor Alex, vereador Rogério e vereador Binho de Ambrósio. Emendas. Emenda número 01/2019 ao projeto de lei número 76 de 2019. Emenda modificativa da nova redação ao artigo 26 do projeto de lei número 76/2019. Autora, vereadora Raimunda Nilda. Projeto de leis ordinárias. Projeto de lei número 10/2019. Institui o Programa de Incentivo às Políticas de Desenvolvimento Sustentável, denominado IPTU Verde, no município de Parramirim e da outras providências. Autora, vereadora Cátia. Projeto de lei número 148/2019. Dispõe sobre a celebração de parceria entre a Prefeitura de Parramirim e empresas privadas ou entidades e organizações sociais com a finalidade de sinalizar as ruas da cidade e da outras providências. Autor, vereador Ítalo. Projeto de lei ordinário número 151/2019. Reconhece de utilidade pública o Conselho Comunidade do Residencial Caminho do Sol e da outras providências. Autor, vereador Ítalo. Projeto de lei número 153/2019. Institui o Dia Municipal dos Pastores Evangélicos no calendário oficial de eventos do município de Parramirim e cria-se a comenda Apóstolo Paulo para homenagear os pastores do município. Autor, vereador Pastor Alex. Projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 114/2019, confere a comenda do mérito marinheiro aos senhores Irisberg de Freitas Filgueira, Sérgio Marques Barreto, Luciano Bispo da Silva e da outras providências. Autor, vereador Ítalo. Projeto de decreto legislativo número 115/2019, dispõe sobre a comenda do mérito esportivo no município de Parramirim ao senhor Manuel Eliodoro de Oliveira Neto e da outras providências. Autora, vereadora Fativan. Projeto de decreto legislativo. Concede a comenda do mérito esportivo ao senhor Erivan Marculino de Almeida e da outras providências. Autor, Tiago Cartacho. Projeto de decreto legislativo número 110/2019. Concede a comenda mérito científico e tecnológico ao tecnologista Clécio de Oliveira Cordeiro e da outras providências. Autor, vereador Tiago Cartacho. Projeto de decreto legislativo número 118/2019. Concede a comenda mérito científico e tecnológico ao coronel engenheiro Fábio de Andrade de Almeida e da outras providências. Autor, vereador Tiago Cartacho. Projeto de decreto legislativo número 119/2019. Concede a comenda mérito científico e tecnológico à tecnologista Maria Gorete Dantas e da outras providências. Autor, vereador Tiago Cartacho. Projeto de decreto legislativo número 120/2019 concede a comenda do mérito desportivo ao senhor Luiz Vitor da Rocha Barros e da outras providências.
Autora, vereadora Cátia Carvalho. Projeto de Decreto Legislativo número 121/2019. Dispõe sobre a concessão da comenda mérito esporte desportivo ao senhor Evandro Nunes França. Autor, vereador Irani Guedes. Projeto de Decreto Legislativo número 123/2019. Dispõe sobre a comenda mérito desportivo ao senhor Josimar Lira e da outras providências. Autor, vereador Hamilton Rademacher, Binho de Ambrósio. Projeto de resolução número 031/2019. Institui no âmbito da Câmara Municipal de Parnamirim o diploma gestor nota 10 e da outras providências. Autora, vereadora Cátia. Requerimentos. Requerimento número 161/2019. Ao plenário da Câmara Municipal de Parnamirim. Vereadora Ana Michele, vereadora com assento nessa Igreja Casa Legislativa, requer em conformidade com o disposto artigo do regimento interno, que seja realizada audiência pública no dia 12 de dezembro do corrente ano, às 14 horas, nesta Casa Legislativa, para tratar sobre o feminicídio, garantia de direitos, conquista de espaço e triunfo da paz. Requerimento. Vereadora Raimunda Nilda vem respeitosamente requerer em conformidade no artigo 150 do regimento interno desta Casa de Lei, autorização para realizar a sessão solene da comenda desportivo de acordo com a resolução 013/2018, com data a definir. Moção de congratulação. Moção de congratulação. Vereador Tiago Cartacho, com assento nessa Igreja Casa Legislativa, vem nos termos regimentais solicitar à presidência e à mesa diretora que seja encaminhada a moção de congratulação à Igreja Pentecostal Unificada em Cristo em comemoração aos 20 anos de relevante serviço prestado na evangelização do município. Indicações. Indicação número 1276/2019. Vereador Betinho da Mala indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, o serviço de plantação, posteamento e fiação elétrica, com colocação de lâmpadas LED na Rua Dourado, bairro Vida Nova. Indicação número 1282, vereador Betinho da Mala, indica ao chefe do Executivo, extensiva Secretaria de Serviço Urbano, o serviço referente à troca de lâmpadas existentes no local para lâmpadas de LED, na Rua do Pargo, no bairro Vida Nova. Moção de pesar. Moção de pesar número 32/2019. Vereadora Cátia Carvalho de Lima, com assento nessa Igreja Casa Legislativa, subscrita na forma regimental em vigência, apresenta à mesa diretora moção de pesar à Sociedade Norte Rio Grandense e à família lutada pelo falecimento do senhor André Luiz Guedes da Rocha. Ficou misturado? Foi indicação de novo? Tudo misturado. Indicação número 1252/2019. Vereador Rogério indica ao chefe do Executivo Municipal, extensivo à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, viabiliza esforços para realizar o serviço de terraplanagem na Rua Macaúba, em Cidade Verde, no bairro Nova Parnamirim. Indicação 1272, vereadora Nilda, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria de Defesa Social e Mobilidade Urbana, que une esforços para a manutenção da faixa de pedestre existente em frente à Escola Municipal Professora Francisca Fernandes Xixica, localizada na Rua Pedro Nunes Ferreira, bairro de Monte Castelo. Indicação 1291, vereador Irani Guedes, indica ao chefe do Executivo Municipal a reiteração da indicação 547/2017, extensivo à Censul, proposta qual solicita
proposta pelo vereador, qual solicita a substituição das lâmpadas de baixa potência por alta potência tipo LED na Avenida Naura Silva Dantas, no bairro Cajupiranga. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Emenda. Parecer ao projeto de lei ordinário número 111/2019, da LOA 2020 e das emendas aditivas, impositiva e modificativa. Autor, prefeito Rosana Taveira, Poder Executivo. Relator, vereador Gustavo Negócio. Voto. Por isso, voto pelo conhecimento e recebimento e pela aprovação total das 82 emendas aditivas, das 41 emendas impositivas e das emendas modificativas 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019 e 10/2019 e pela rejeição e arquivamento da emenda modificativa 01/2019. Por tais razões, esta Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara Municipal de Parramirim opina pela aprovação das 82 emendas aditivas, das 41 emendas impositivas e das emendas modificativas número 02/2019, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10/2019. E também opina pela rejeição e arquivamento da emenda modificativa 01/2019, que submete a análise jurídica dos ilícitos e digníssimos pares. Parecer da Comissão de Constituição e Legislação Final. Parecer ao projeto de lei ordinário que concede abono especial no mês de dezembro de 2019, em razão da celebração festejo natalino para os servidores do quadro efetivo da Câmara Municipal de Parramirim. Autor, mesa diretora da Câmara Municipal de Parramirim. Relator, vereador Gustavo Negócio. A comissão opina pela aprovação do projeto de lei número 145/2019. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 145/2019, que institui a campanha de conscientização e prevenção HIV/AIDS no município de Parramirim e dá outras providências. Autor, vereadora Ralessa. Relator, vereador Gustavo Negócio. A comissão opina pela aprovação do projeto de lei número 154/2019. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer ao projeto de lei ordinário número 145/2019. Conclusão do voto. A comissão vota pela aprovação do presente projeto, haja vista sua consonância com o ordenamento jurídico brasileiro. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer o projeto de lei número 111/2019. Autor, Poder Executivo. Relatora, vereadora Cátia. Estima a receita e fixa a despesa no município de Parramirim para o exercício de 2020 e determina outras providências. Voto. A comissão vota favoravelmente ao projeto de lei. Correspondência, ofícios. Ofício número 750/2019 do SEMAS, ao excelentíssimo senhor vereador Irani Guedes. Senhor vereador, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Regularização Fundiária
SEMAS em atendimento ao ofício número 2015/2019 da Câmara Municipal de Parnamirim, com as indicações de autoria da vereadora Ralessa e da vereadora Vandilma, vem por meio encaminhar a Vossa Excelência a resposta informativa na coordenação de gestão concernente na matéria destinada. Anteciosamente, Elianai Dantas Cartacho, secretária municipal de Assistência Social, Habitação e Regularização Fundiária. A resposta foi encaminhada para o gabinete das digníssimas vereadoras. Não, já foi. Também para verificação de quórum, presente ao plenário, o vereador Ítalo. Lido o expediente, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Hoje temos 2 sessões, porque quarta-feira, quinta e sexta, vamos ter mutirão do consumidor aqui na Câmara Municipal. Então, hoje, e também tem a entrega do título cidadão à noite. Então, hoje e amanhã a gente vai ter 2 sessões em cada dia. Para hoje temos 2 sessões e temos 3 vereadores inscritos para fazer uso da tribuna, qual eu peço que eles fiquem 15 minutos na tribuna, para que a segunda sessão não termine muito tarde, ok? Convido o vereador Alex para usar a tribuna. Então, a vereadora Fátima Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia. Bom dia a todos que estão presentes aqui no nosso auditório, que nos assistem pela Livre TV, pela TV Câmara e nos escutam pela rádio. Hoje, diante de tantos problemas que acontecem no município de Parnamirim, senhor presidente, porque é muito triste para uma casa nossa de vereadores, um 3º ano de gestão do município de Parnamirim, e a gente ainda contar com diversos problemas no nosso município, problemas esses que já vem acontecendo desde o início da nossa gestão. Infelizmente. E como eu sempre falo, é uma gestão que não pensa na população do nosso município. Infelizmente, presidente, é uma gestão dorminhoca. 3º ano de uma gestão que não pensa no povo de Parnamirim. E aí eu trouxe alguns pontos para a gente discutir, alertar de uma certa forma a gestão, fazer ela acordar para o que realmente o povo de Parnamirim precisa. E eu pontuei algo que está acontecendo. Primeiro ponto. Cadê o nosso estádio de futebol do bairro Liberdade? Cadê o tão sonhado estádio de futebol que essa casa ela já fez a sua parte, ela já deu a sua colaboração, que foi em 2017, a devolução de R$250 mil, destinado à reforma do estádio de futebol do nosso município. Que até o momento chegou diversas desculpas esfarrapadas. E eu gostaria de fazer uma pergunta, é uma pena que a líder do governo não está aqui, mas com certeza amanhã ela vai estar. Uma das desculpas foi o documento, que perderam o documento ou que não existe o documento. Desculpa esfarrapada, porque ali naquele mesmo terreno foi construído
uma UBS, foi construído uma escola, foi construído um CEMEI e foi construído o próprio estádio. E por que agora, para uma reforma, que o dinheiro está na conta desde 2017, aparece uma desculpa esfarrapada de um documento que não existe ou que sumiu? Porque nem isso eles falam. E eu gostaria de saber, nós já estamos no dia 2 de dezembro de 2019, finalizando o 3º ano de uma gestão dorminhoca, que mascara tudo que é feito dentro da cidade de Parnamirim. Apareceu esse documento? Gostaria de saber dessa resposta. Outro ponto que eu gostaria de fazer um comentário aqui, está aí nas redes sociais, que é uma vergonha. No Mercado Velho, a porta de rolo está com problema, que é responsabilidade do município de Parnamirim. E, infelizmente, não existe dinheiro no município para fazer a manutenção de um equipamento público. E o que é que está acontecendo? Estão tentando fazer uma vaquinha entre os comerciantes e o povo de Parnamirim, quem quiser ajudar, para comprar uma simples porta de rolo para o Mercado Velho, para um equipamento público do município de Parnamirim. É uma outra vergonha, no meu ponto de vista. E eu acredito que todos concordam com isso, com a vergonha que estamos passando. Outro descaso também da Prefeitura de Parnamirim, hoje o CEMEI Maria Leonora em Monte Castelo foi arrombado novamente. É triste, senhores vereadores, aquelas crianças, professores e os pais chegarem num CEMEI para deixar seus filhos e, infelizmente, não posso receber suas crianças porque a Prefeitura de Parnamirim não tem a responsabilidade de dar segurança a seu equipamento público, que é um CEMEI de Monte Castelo. Arrombado mais uma vez. Triste isso. Outro descaso também é a questão dos asfaltos. Se mascara o serviço das ruas no município de Parnamirim e deixam à toa, e deixam a população sofrendo, os alternativos que não podem passar, os carros da população de Parnamirim que não podem transitar por causa de asfalto. E eu gostaria de saber quando é que vão concluir os asfaltos. Peguei só algumas ruas aqui que eu passei. No bairro Rosa dos Ventos, a rua Oscar Ramalho de Farias. Quando que vão concluir aquele asfalto? Porque as máquinas sumiram. Não existe mais nada lá. A rua Antônia Lima de Paula, aquela da lateral do IFRN, que há 2 meses atrás eu estive com o secretário de obras, saber por que naquele ponto parou o asfalto e começou novamente, ficou uma parte sem fazer. E ele disse que o material para concluir aquele serviço estava em fase de licitação. Que não se preocupe, vereadora, que vai ser concluído. E eu gostaria de saber, 2 meses depois, cadê a licitação? Cadê o material? Cadê a conclusão daquele serviço da rua Antônio Lima de Paula? Só maquiagem, só mascarando. Mas nós, vereadores, não precisa mentir para a gente, não. Porque a gente sabe de todo o processo e a mentira está longe. Porque não existe uma licitação. Quando eu fui na Secretaria de Obras, que já fazem 2 meses, o material já estava em licitação há algum tempo e até o momento nada. Então eu gostaria de saber
quando que vai ser concluída aquela obra. Bairro Vale do Sol, que é a rua Pedro Norzinho, do mesmo jeito. E as máquinas sumiram de lá. Isso significa que não existe nenhuma previsão de fazer a conclusão. Então, são muitas ruas. Eu peguei apenas 3 para falar para vocês, vereadores, nós precisamos cobrar. Nós precisamos cobrar essa gestão, o que está acontecendo. E aí vamos para a saúde. Nós continuamos, bairro Boa Esperança sem médico, bairro Jardim Planalto sem médico, a UBS que foi inaugurada, foi terminado o serviço, como a nossa querida vereadora Ana Michele falou, que é na primavera. Não adianta, vereadora, terminar uma UBS se não tem o atendimento para a população do nosso município. Sem médico também, Liberdade sem médico também. Então, onde nós vamos parar com todo esse descaso dessa gestão? Gestão essa, nós estamos concluindo o 3º ano e uma gestão que não pensa no povo. Aí eu fico pensando, o ano que vem é um ano de campanha. O ano que vem, senhores vereadores, vai aparecer de tudo no nosso município. Nós já observamos que depois de 2 anos, que não foi colocado um bico de luz no nosso município, no período de Natal. Já esse ano, está belíssima a nossa cidade. Parabéns, pelo menos isso. Mas de nada adianta a nossa cidade estar linda, decorada, maquiada, se você não tem um atendimento médico para a sua população. Se você não tem onde fazer uma cirurgia, senhor presidente, no nosso município. É uma vergonha isso. Concedo a parte ao vereador Alex. Oi, som. Bom dia a todos. Quero agradecer à vereadora pelo concedimento da parte e quero também contribuir aqui na fala da vereadora em alguns pontos. Primeiro ponto sobre a questão da finalização do asfalto ali do bairro de Rosa dos Ventos, que inclusive recebi algumas demandas também de alguns moradores, né, nos cobrando resposta para aquela finalização do asfalto. E fui ao secretário de obras, conversei com o secretário, que inclusive, pela fala do secretário, semana essa que passamos, era o prazo que ele nos deu para que fosse retomada aquelas obras. Então, assim, na conversa com o secretário, foi alguns problemas que deu justamente nessa questão das máquinas, falta de alguns materiais da empresa, mas eu também acredito que isso é injustificável para o tamanho de nossa cidade. E, inclusive, a partir de hoje, estaremos retomando também a cobrança para a finalização daquele asfalto de Rosa dos Ventos, porque, inclusive, quem passa ali em Rosa dos Ventos, que é outro ponto, né, que eu coloquei também, além de retomar o asfalto ali, tem que dar uma melhorada nos canteiros onde eles deixam aquelas valazinhas para passar as águas, que quem tem carro, né, de baixo, ele, se não passar com cuidado, arranca para-choque e tudo, porque é muito mal feito aquele procedimento, e eu também ressaltei isso ali. Então, quero contribuir quando Vossa Excelência traz nesta manhã um sonho antigo dos moradores de Parnamirim, principalmente dos desportistas, que é o estádio de futebol, que já vem sendo promessas, né, de várias gestões passadas, que esse estádio vai sair, e eu coloquei até aqui, entre aspas, um sonho. É um sonho da população de Parnamirim, é um sonho dos desportistas de Parnamirim, e é um sonho que dentro da nossa realidade de Parnamirim não é difícil de se concretizar, porque realmente nós somos o 3º maior município do estado, nós temos condições para isso sim. Então eu acredito que esse sonho possa ser concretizado, até porque essa casa contribuiu para que esse sonho venha a ser concretizado. Nós destinamos, né, verbas aqui
da arrecadação que existe pela casa ao Poder Executivo, que inclusive a gente concluiu agora lá no caminhódromo de Monte Castelo com a contribuição dessa casa. Ou seja, então da mesma forma que foi realizado o caminhódromo, é importante que saia o estádio de futebol. Por quê? Porque o estádio de futebol é tão importante quanto o caminhódromo. Então assim, eu ressalto também que esse sonho, eu também faço parte desse sonho por ser um incentivador do esporte na cidade de Parnamirim. Então eu acredito sim que esse sonho venha chegar e que chegue o mais rápido possível. Outro ponto, na fala de Vossa Excelência, é sobre a porta de rolo do mercado público, que inclusive eu recebi esse vídeo também. E eu quero trazer nessa manhã que eu atribuo fatos como esse às pessoas que são responsáveis pelos setores. É uma fragilidade muito grande de um coordenador de um mercado que deixa uma situação ficar daquele jeito. Ou seja, uma porta de rolo, você deixar uma gestão ser criticada. Eu entendo que existe um prefeito, mas que existem os secretários, que existem as pastas competentes. Como é que pode um gestor de um mercado deixar uma porta numa situação daquela para uma gestão ser criticada? Então é muita fragilidade dos setores. Eu não sei nem quem é o responsável pelo mercado, mas isso acontecer porque a pessoa não é competente, na minha opinião. Me permite uma parte? Vereador Alex, já estou concluindo. Vereador Alex, eu digo também para o senhor que a questão do estádio de futebol é um sonho. Que um dia esse sonho ele vai virar realidade. Mas, infelizmente, com essa gestão que se encontra no momento, isso não vai acontecer. Porque é impossível, vereador Alex, uma gestão que tem o dinheiro para fazer, tem o apoio da Casa Legislativa para fazer isso, e de repente mente dizendo que não faz por causa de um documento. É uma gestão dorminhoca que não tem vontade que as coisas aconteçam, infelizmente. E para o senhor, que é um incentivador do esporte, seria uma maravilha não precisar estar alugando campo de futebol para levar os seus atletas para treinar. A gente deveria ter no nosso município esse equipamento público. Quanto à questão do mercado velho, nós não podemos culpar de maneira nenhuma o coordenador do mercado. Porque se o senhor for conversar com ele, o senhor vai observar quantos ofícios ele já mandou cobrando e relatando o problema daquela porta. Mas, infelizmente, eu volto a falar, a gestão ela não tem interesse nenhum de resolver o problema. E nós estamos aí nessa situação. Concedo a parte à vereadora Nilda e, em seguida, eu encerro. Vereadora, como eu vou usar a tribuna? Obrigada. Então, senhores vereadores, nós precisamos cobrar mais a essa gestão. Não podemos deixar a cidade de Parnamirim chegar ao extremo como já chegou. Obrigada. Convido o pastor Alex para usar a tribuna. Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais edis dessa casa, bom dia a todos que se encontram aqui no auditório também, acompanhando a sessão, e eu também desejo um bom dia a todos os munícipes parnamirinenses que nos acompanham pelo Facebook, pela rádio, e por respeito aqui também, um pedido do nosso presidente, eu teria uns temas mais estendidos, mas nós teremos sessão amanhã também, eu vou deixar para a gente compartilhar esses temas na sessão de amanhã. Vou trazer trago essa tribuna nesta manhã, um relato que aconteceu no dia 14 de 11 de 2019, que não foi aqui na cidade de Parnamirim, iria falar quarta-feira passada, mas por não ter tido quórum aqui nessa casa, estarei falando sobre esse fato acontecido aqui na cidade de Natal, mas que é de grande importância também debatermos este assunto, porque faz parte de vidas, de seres humanos que têm
perdido as suas vidas por falta de competência do Estado. Dia 14/11 eu recebo, né, uma foto no meu telefone de um colega que cantava nas igrejas, que tinha uma evangélica ali de Natal, e que por 4, 5 ou 6 vezes ele foi convidado por minha pessoa para cantar aqui em nossos ministérios e eventos realizados na cidade de Parnamirim. O nome dele é Franklin Lira, editor da banda Ungidos, uma banda de reggae e gospel. E que quando foi no dia 14/11, eu recebo aqui de vários amigos e irmãos de Parnamirim a foto dele, que ele teria falecido naquele instante lá na ponte Newton Navarros, que com frequência tem acontecido fatos, né, como este. E de repente eu também recebi alguns vídeos de como foi que aconteceu, algumas pessoas até zombando e brincando da situação, outras tentando resgatar aquela vida, mas infelizmente não tiveram como segurá-lo. Ele saltou-se e suicidou-se da ponte Newton Navarros. E eu trago nessa manhã de segunda-feira, que para quem não sabe, né, ou seja, do tempo de existência da ponte de Newton Navarros, eu fiz questão de fazer um levantamento, né, por ter sido um colega, uma pessoa que eu vi, né, ou seja, exercer o seu dom dentro das congregações das igrejas, e que também me chamou a atenção que isso tem sido um fato que vem ocorrendo com muita frequência, de pessoas que estão no Evangelho, que nasceram de novo, que conheceram a palavra, que com frequência estão tirando a sua própria vida. E como um conhecedor mero, né, inato da palavra de Deus, isso é muito preocupante. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos dá uma segurança, ela nos dá uma certeza de estar, ou seja, caminhando assegurado, mesmo que enfrentamos muitas dificuldades. Por quê? Porque a Bíblia tem respaldo para todos os pontos de nossa vida. Exemplo, tem uma passagem bíblica que Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas ele não diz pule da ponte, ele diz tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vencerão também. E tem vários outros versículos que dá o amparo para que a gente possa enfrentar dificuldades baseado no que Jesus respaldou na sua palavra. Aí eu quero dizer aqui nessa manhã que Franklin, como outros, até recentemente a gente se solidariza aqui com a vereadora Cátia Pires, que infelizmente também acabou de perder um irmão que também era da igreja, era evangélico e que também se suicidou-se. E algumas pessoas, elas têm se perguntado, e às vezes nos perguntam, e a gente precisa ter embasamentos para a gente responder às pessoas de acordo com o que é isso que está acontecendo. Mas eu quero passar, antes de falar sobre isso, alguns dados. Olha, pessoal, a ponte Newton Navarros, ela foi inaugurada no ano de 2007, ou seja, há 12 anos atrás. E ela é de competência do Estado. O Estado é que tem dever de cuidar daquela ponte. Ou seja, o Estado é que tem dever de evitar milhares de mortes que já aconteceram durante esses 12 anos de construção da ponte Newton Navarro. Eu quero mostrar para vocês o seguinte: teve algumas pessoas que me perguntaram, pastor, você acha que já morreu quantas pessoas? Eu disse, eu não tenho uma noção, mas eu sei que foi várias. Mas dentro dos dados aqui, a gente colheu uma matéria que foi publicada pela revista Época. Por quê? Porque dentro do Estado eles não publicam a quantidade de mortes que já aconteceram naquela ponte. Por quê? Porque é claro que ninguém quer publicar algo que seja prejudicado ao Estado, ao município. Nós sabemos que no ano de 2017... foram muito mais do que 26 mortes que aconteceu aqui na penitenciária de Alcaçuz, naquela rebelião. Mas o Estado querendo enganar a população, achando que a população é leiga, publicou que 26 pessoas morreram somente naquele massacre de Alcaçuz. É uma vergonha o nosso Estado. É uma vergonha essa classe política que brincam com o sentimento das pessoas. Porque independente
cidadãos parnamirenses, Casa Legislativa, porque para alguns seres humanos, Ana Michele, tem algumas pessoas que quando acontece um massacre daqueles, eles ficam felizes. Vocês acreditam? Que eles ficam sorrindo, que eles ficam dizendo assim, é menos alguns para a nossa sociedade. Que pena que existem pessoas com a pobreza de espírito nesse sentido. Porque a Bíblia diz em Lucas 6:27, e isso é recomendação de Jesus, não é minha não, que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos fazer bem a quem nos aborrece, que nós devemos agir diferente com quem age errado conosco. Então eu quero dizer para você, cidadão parnamirense, cidadão norte-riograndense, é muito triste quando um cidadão abre uma boca e fica feliz e fazendo festa com a morte, mesmo que seja de alguém que fez muita coisa errada. Mas você deveria pensar diferente, porque você se denomina uma pessoa boa. Então uma pessoa boa jamais traz algo no seu coração de pensar coisa desse tipo. Então eu sempre digo em minhas falas que quando eu desejo um mal para alguém que fez um mal, eu sou igual àquele monstro, ou aquela pessoa má também. Então eu trago nessa manhã que os dados que a revista Época publicou é que no mês de maio, dia 10 de maio, a revista Época publicou que 413 pessoas já tinham se suicidado na ponte Nilton Navarros. Uma estatística de que 3 pessoas por dia se suicidam naquela ponte. E que, vergonhosamente, o nosso Estado não publica, porque isso não vai trazer nenhum amparo político positivo para o Estado do Rio Grande do Norte. Vereador, por favor. Concedo já. Mas eu quero trazer nessa manhã, como um cidadão, como um cristão, como um filho de Deus que me considero, ter perdido um amigo nessa situação. Primeiro, o Estado, ele é responsável por tudo aquilo que está acontecendo. Desde 2007, 12 anos de ponte Nilton Navarros, e muitas vidas têm se perdido para o lado daquela ponte por alguns problemas. Mas alguns problemas hoje se denomina como a doença do século. Aí eu quero trazer nessa manhã, que eu vou debater sobre isso, sobre a depressão. Muitas pessoas, assim, existe um medo muito grande, se falam muito sobre a depressão, e realmente a depressão, ela tem atingido uma grande parte da sociedade, mas eu quero que todo mundo agora escute, porque como um conhecedor da palavra de Deus também, que sou, há 17 anos, eu passei a entender os dois lados. O lado da humanidade que pensa da sua forma, que acha do seu jeito, que estudam e criam as ciências da sua forma, mas eu também passei a conhecer o lado da palavra de Deus, que lá em João 8,32 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem outro trecho em João 8,36 que diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Significa que aí eu vou trazer para as mortes que estão acontecendo no meio do Evangelho, das pessoas cristãs, de alguns pastores, do meu colega Franklin, né, que por várias vezes na igreja, aqui conosco, que era meu colega, meu amigo particular e também amigo do cristianismo, e que também os dados comprovaram que ele estava com depressão, e que ele chegou na ponta e se jogou. Pastor Alex, o que é que o senhor me traz nessa manhã, para quem é evangélico e que estava com depressão? Olha pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, tudo que eu vou falar do Evangelho, eu vou falar dentro da palavra, porque eu não sei nada, mas a palavra é verdadeira. Mateus 24:35 diz assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, elas não vão de passar. Então o que está contido na Bíblia é verdadeira, fora disso é mentira. E lá em Efésios capítulo 4, respondendo para os irmãos, que teve alguns irmãos das igrejas que veio dizer a mim que teve alguns profetas que sofreram depressão. Eu disse, me mostra onde é que tem isso na Bíblia. Me mostra onde foi pessoas que foram escolhidas por Deus, que tiveram depressão ao ponto de querer se jogar numa ponte e se matar. Nós temos que conhecer o que a Bíblia está recomendando para os últimos dias. A depressão é como a praga do câncer, é como a praga do HIV, que são pragas para a humanidade padecer. Por que padecem? Porque as pessoas se voltaram contra o Criador. Porque as pessoas não têm temor da palavra de Deus e querem seguir o que tem. Então, por isso, são acometidas de pragas. A depressão, pessoal,
é um demônio instalado na vida de um ser humano, que deu lugar para que isso acontecesse. Lá em Efésios capítulo 27, relata isso, diz assim: não deis lugar ao diabo. Essas pessoas que conheceram a palavra e que estão morrendo por depressão, não é depressão coisa nenhuma, eu entendo, claro, respeito a depressão, mas isso é demônios, que entra na vida de alguém e que obriga ele a fazer uma coisa que ele não queria fazer, porque ele deu legalidade, lugar, dar lugar se chama dar legalidade. Então o meu amigo Franklin deu legalidade. Alguns outros pastores deram legalidade, porque existe Deus, mas também existe o diabo. Deus que quer o nosso bem, o bem da humanidade, que quer que nós façamos a coisa certa, mas existe o diabo que em alguma coisa errada que você faz, ele habita, ele entra nessa legalidade. Aí eu trago nessa manhã dizendo, com muita tristeza, com muito assim, né, de ter perdido tantas pessoas durante esses dias, mas eu vou trazer um alerta para a população, porque eu também sou conhecedor da palavra. Eu sou uma pessoa que conheci o Evangelho há 17 anos. E as pessoas querem encontrar resposta na ciência humana. E a ciência para dizer às pessoas algumas coisas. Mas entre a ciência humana, a sabedoria dos homens, eu vou permanecer com as respostas de Deus. Que Ele fala ao seu povo, é só você dar lugar a Ele. Então, meu amigo Franklin, que era evangélico, os demais irmãos e pastores que estão se suicidando, é porque a Bíblia, ela nos recomenda, para quem teve esse encontro com Deus, para quem conheceu essa verdade, que agora o negócio é mais estreito. A cobrança agora vai ser maior. Então você não pode dar legalidade, porque o inimigo não está preocupado com quem está fumando maconha não, porque já é dele. Uma parte, vereador. Com quem está bebendo não, porque já é dele, concedo já. Com quem está fazendo tudo que é errado, que o ser humano não consegue enxergar, e eu não estou criticando, porque tudo isso eu fiz. Mas eu estou dizendo que essa livre expressão de você achar que você pode fazer tudo, ela tem um preço. E eu quero dizer nessa manhã, um dia, esse conhecimento, essa oportunidade, eu pude entender, e eu fui livre de tudo isso, e faz 17 anos que eu conheci essa verdade, que eu não acredito nisso, em depressão para mim não, nessas coisas para mim não, porque eu conheci um Deus que me mostrou que a gente pode optar pela coisa certa. Por quê? Eu vou finalizar para conceder as partes dizendo o seguinte: olha pessoal, eu sou um pai de 4 filhos, me considero um pai bom, procuro fazer o melhor para os meus filhos. Inclusive ontem eu fui no shopping com eles, porque eles estavam me pedindo um passeio e eu sem tempo, mas ontem tirei, não fui nem para o jogo do Visão Celeste. E eu sou um pai bom, eu me considero um pai bom, legal, procuro fazer o melhor para o meu filho. Mas existe um pai que ele é muito mais legal do que eu, que ele é muito mais bom para a humanidade, não só para mim, do que eu. E esse pai se chama Deus. Ele é muito melhor do que o pastor Alex é para os seus filhos. Mas existe uma coisa que aí eu quero finalizar para conceder-os a parte. Nem todos os filhos conseguem entender isso, que esse pai é legal, que esse pai é bom, mas que ele tem os seus mandamentos de acordo com a sua palavra. Não é ouvir o que o pastor Alex está dizendo, ou que um monte de pastores estão aí dizendo e até às vezes enganando a população. É ouvir o que está escrito na palavra. Mas tem uma coisa que eu quero deixar nessa manhã aqui. Pessoal de Parnamirim, pessoal do estado, povo de Deus, deixem de ser preguiçosos. A Bíblia é um manual da salvação e ela está ao alcance de todo ser humano, mas ninguém quer ler. A gente quer ir para uma igreja e se o pastor lá, o pai, bebe esse copo d'água que você vai ficar curado, ele vai e acredita. Passe pelo tapete vermelho que ele vai e acredita. Sabe por quê? Porque é bíblico. Oséias 4:6, o meu povo se destrói por falta de conhecimento, um povo preguiçoso que não quer conhecer nada. Então finalizo nessa manhã falando sobre esse tema, dizendo: a ponte Newton Navarros é de competência do Estado, um Estado vergonhoso, que faz 12 anos que vidas têm sido destruídas e a gente não vê o Estado mover nada. E cada dia pessoas têm morrido. E sobre a questão do Evangelho eu deixei aqui citações e resposta para o povo que fica indeciso. Não fica indeciso não, a Bíblia é verdadeira, não tem esse negócio de meio termo não. Obrigado, concedo a parte da Ana Michele e depois a vereadora Ralessa. Bom dia a todos e todas. Agradeço a parte do pastor Alex. Realmente, antes de mais nada, faço aqui uma citação de uma música tão cantada, tão entoada, e a gente muitas vezes não reflete na sua profundidade. Eu digo isso, mas digo primeiro para mim. A vida é trem-bala, parceiro,
e a gente é só passageiro prestes a partir. Hoje, com muita tristeza, eu vou me solidarizar com a vereadora Cátia Pires. Ontem, durante uma semana, a vereadora Nilda, já fui 2 vezes no cemitério Morada da Paz. Também me solidarizo com o prefeito Taveira, o seu pai, para a gente ver como é a vida. Inclusive, o falecimento dele foi no dia do meu aniversário, dia 27 de novembro. E a vereadora ontem, Cátia, estávamos lá dando um abraço nela e solidarizando e vendo e refletindo uma série de coisas. Então, hoje a gente começa a semana assim muito reflexiva, quanto à vida, quanto aos valores, quanto à razão de tudo. E, com certeza, Alex, eu gostaria só de contribuir para esse debate, porque eu vim exatamente pensando sobre tudo isso e pensando o que Ana Michele, porque eu me cobro, eu reflito sobre minhas ações. Tenho erros como todo mundo tem, pecados, limitações, ignorância, mas eu me cobro no sentido de representante do povo, como profissional. E ontem, inclusive, eu achei muito importante, assim, muito linda a atitude da vereadora Cátia, que mesmo num momento profundo de dor, ela me disse assim: Ana, a gente precisa pensar sobre a depressão, mas a gente, mais do que pensar, a gente precisa agir. E aí ficou essa questão, pastor Alex, eu gostaria só de colaborar, como já falei, trazendo alguns aspectos que a gente precisa realmente abordar. Sem dúvida nenhuma, a base das nossas vidas, do início, meio, fim, a continuidade, é Deus. Independente de qualquer configuração religiosa, Deus é Deus e Deus está sempre conosco. Mas eu queria aqui lembrar ao povo de Parnamirim que nos acompanha, aos vereadores e vereadoras, especialmente o pastor Alex, como ele já colocou de uma forma coerente. Claro que você tem que dar essa ênfase nessa abordagem, mas eu quero dizer, depressão é doença. Vou repetir, depressão é doença. E me permitam, depressão não é frescura, depressão não é falta, depressão não é simplesmente porque a pessoa está fazendo queixa ou está fazendo manha. E suicídio é fato. Então vamos deixar de repetir essas frases, não me refiro ao pastor Alex. Essas frases prontas, que deixe de frescura, tenha fé em Deus. Eu estou até reproduzindo mesmo. Acorde para a vida, vá tomar um banho. Ei, depressão é doença. E é grave. É doença da alma. É doença do físico. Gente, envolve hormônios, envolve serotonina, envolve neurotransmissores, envolve sistema nervoso central e periférico. Depressão é doença. E doença da depressão é uma das psicopatologias, ou seja, saúde mental. Nós precisamos, presidente, o senhor também representante, principalmente do povo, como presidente, nosso representante da Casa Legislativa e como profissional de saúde, nós devemos pensar e repensar e trazer para esta casa uma discussão sobre saúde mental, sobre depressão especialmente, sobre suicídio, não só no Setembro Amarelo. Ei, Alex, está dentro de casa, foi o irmão da nossa colega, poderia ter sido qualquer um de nós. Então eu gostaria só de ressaltar isso, Alex, pastor Alex, vereador Alex, não só o aspecto, principalmente a saúde no seu aspecto espiritual, como o senhor ressalta. Estou concluindo, é muito importante essa discussão. Mas a questão física, metabólica, psicológica, emocional. A professora Nilda disse que são dores terríveis. A dor emocional é tão grande que chega a ser física. E a saída é a morte, para quem pensa assim. Que não é a saída, nós sabemos, Alex, que não é a saída. Então, eu gostaria só de lembrar que nós precisamos realmente pensar. Porque é muito fácil, às vezes, a gente dizer assim, é falta de fé. É falta de iniciativa, mas só sabe quem vive a depressão leve, a moderada, mas principalmente grave, que eu já vi pacientes catatônicos. Catatônicos é assim, ó, em depressão grave, sem o autocuidado, sem a questão de interação social e todos os aspectos da depressão. Eu só queria dizer mais uma coisa, Alex. A questão dos dados em relação ao suicídio, os especialistas da saúde, os estudiosos da área,
dizem e já comprovaram que não se divulga porque é uma forma de estímulo, segundo as pesquisas e segundo os rigores técnicos dessa área. E normalmente não estou defendendo o Estado, concordo com a inoperância do Estado em relação especialmente à ponte. Eu estava até pensando como é que Dona Vilma se encontra hoje, que foi uma obra no seu governo, onde ela estiver, que Deus abençoe, e que hoje aquele cartão postal excepcional do nosso Estado tem o estigma da morte, né? Tem o estigma do suicídio, tem essa marca, porque não tem uma vez que eu não passo aquela ponte, eu olho para aquela ponte, que infelizmente não lembre todas essas estatísticas. E quando o senhor traz 413 vidas, só maio de 2019, então, nem como os especialistas colocam, a gente não divulga esses números, mas ninguém sabe qual é o pior. Então, pastor Alex, temos que prosseguir, temos que realmente definir políticas públicas, porque é muito fácil a gente falar, mas quem passa fome, por exemplo, quem não tem emprego e quem está em depressão, aí vê como solução. Então, nós precisamos realmente discutir as políticas públicas de uma forma muito séria, especialmente no âmbito da saúde mental. Eu vou depois, não sei se nessa semana, mas na próxima, também ocupar a tribuna em relação a essa temática e, de repente, sugerir, presidente, para esta casa, alguns encaminhamentos, especialmente a partir quando nós retornarmos nos nossos trabalhos em 2020. E muito obrigada, pastor Alex, pela oportunidade. Concedo a parte à vereadora Ralessa. Obrigada, pastor. Após uma aula, né, da nossa doutora Ana Michele, fico até com poucas palavras para fazer a extensão do seu discurso. Mas uma das coisas que foram postas e que somos obrigados a respeitar o que se diz numa tribuna, mas não a concordar. Acredito que a gente aqui tem um livre-árbitro para falar o que acha coerente. E em a passagem da sua fala, foi dito que ele era pastor. Eu também me solidarizo com a nossa vereadora Cátia Pires, com o nosso prefeito Rosano Taveira, que foi motivos distintos, mas é muito difícil a gente perder uma pessoa da nossa família mediante um motivo. Mas na vida do pastor, acredito que não faltava Deus, não faltava a pregação, não faltava os fiéis, não faltava as pessoas que ele convivia e que eram responsáveis por estar ali lhe fortalecendo. Eu tenho total ciência que Deus é soberano, Deus é o dono da nossa vida, da nossa palavra, e tudo acontece por permissão de Deus. Mas, de fato, a depressão é uma doença muito séria, que está em fase de crescimento, porque estamos vivendo tempos acelerados, tempos que as pessoas não têm mais tempo para a própria vida, não têm mais tempo para a própria família, as famílias estão desestruturadas, os jovens estão muito ligados à internet, e quando de fato você não tem um perfil de vida que se acelera a cada dia mais, muitas vezes você não tem um emprego, você não tem um equilíbrio dentro de sua família, os seus campos, o espiritual está defasado, o campo financeiro desequilibrado. Então são diversos fatores que eu não sou médica, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas acredito que todas as pessoas têm total conhecimento com um amigo ou com uma pessoa da família que hoje tem a depressão, está no estado depressivo e que a gente procura tentar ajudar de alguma forma. E quais as formas que os legisladores de Parnamirim podem fazer para modificar essa realidade? É fiscalizar o CIP, é fazer o acompanhamento das consultas com os psicólogos, com os psiquiatras, é fazer a fiscalização da medicação, dos psicotrópicos. O que foi citado no seu discurso foi a ponte. De fato,
a ponte da morte. Uma ponte que o motivo maior era para ser a interligação dos bairros de Natal, né? Hoje a Zona Norte é um dos maiores. E a ponte também está sendo responsável pela questão das pessoas tirarem a própria vida. E o que vamos fazer? Vamos colocar a culpa no Estado porque o Estado não colocou proteção na ponte. Vamos colocar a culpa no Estado porque o Estado não colocou a fiscalização, policiais à disposição, a equipe médica, a SAMU que demorou a chegar, o ITEP que passa... São diversos fatores que fogem da nossa autonomia de legislar aqui no nosso município de Parnamirim. O que eu me coloco à disposição do mandato para contribuir pela implementação de políticas públicas voltadas para a questão do mês de combate ao suicídio, que foi uma das leis que eu apresentei, que é o nosso Setembro Amarelo, que acredito que esse combate tem que ser permanente, já adentrando dentro das nossas escolas, com os nossos jovens, dentro das famílias, com a integração dos serviços da prefeitura. Só assim a gente pode dar uma contribuição para tentar mudar a realidade do nosso município. Mas dizer que não acredita em depressão, que depressão pode ser até uma questão de frescura, como a vereadora colocou, não, é doença, é muito grave e temos que estar atentos, porque não existe classe social, não existe um mais bonito do que o outro, não existe aquele que tem mais dinheiro, ela não escolhe. Ela não escolhe a pessoa, apenas acontece, a pessoa vai adoecendo e o que tem que ser buscado são tratamentos efetivos. Viu, pastor? Um bom dia a todos. Quero finalizar minha contribuição aqui, minha fala, agradecendo as duas colegas Edis, que justamente aqui é a causa das discussões. E o presidente permitir, eu concedo. Concedo a parte, depois eu faço minha finalização. Oi. Vossa Excelência, obrigado pela parte. E a minha opinião, o que eu vejo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é simplesmente a falta de Jesus Cristo no coração e na mente. A falta de aceitar Jesus Cristo como o seu único e fiel Salvador, não de palavras, mas de mente, de coração e atitude. Que tudo isso que falaram os vereadores sobre é uma doença, mas a doença ela só entra quando, principalmente a depressão, quando o ser humano dá espaço. Porque quando ele se conscientizar que Jesus Cristo deu a vida pela salvação dele, jamais ele vai perder aquela salvação. Agora ele tem que confiar no Deus e saber que todos os problemas dele vai ter solução. Porque o que eu vejo hoje no suicídio é porque a mulher não quer mais, é porque a situação financeira está difícil, é porque alguém degrediu sua imagem. Então, a realidade é a falta do Senhor Jesus Cristo. Aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e fiel Salvador, de corpo, de coração e de alma, que nada jamais irá acontecer e você vai tomar atitude tão trágica, porque isso não resolve a situação, não resolve tirar a sua própria vida, não resolve a situação. Ao contrário, ele está seguindo o que diz a palavra de Deus, ele está diretamente para o inferno, perdendo a salvação e trazendo problema, dor, angústia para a sua família. Então, para finalizar, pastor Alex, o que eu peço encarecidamente ao povo, que conheça Jesus Cristo, que aceite o Jesus Cristo como seu único e fiel Salvador, de coração, de corpo, de mente, espiritualmente receba, e jamais ele terá uma atitude dele, porque Deus vai dar a ele com certeza a solução para todos os seus problemas. Muito obrigado pela palavra, pela parte, e Deus abençoe. Para finalizar, eu quero agradecer também ao colega vereador Diniz
e dizer assim, contribuindo com a fala dos 3 vereadores, eu sou uma pessoa que eu entendo que é necessário que nós possamos abranger todas as áreas, e me coloco à disposição, porque eu falei aqui de 2 pontos. Um ponto é a questão da ciência humana, e nós estamos no mundo que isso existe, e outro ponto é a questão da sabedoria do alto, que aí nem todo mundo vai entender, e eu também respeito, mas coloco à disposição do entendimento, né, dessa casa, viu, vereadora Ana Michele, me disponho a estar dentro desse assunto para debater também, ajudar na depressão, até porque eu vou ter a oportunidade de mencionar o que Deus fez na minha vida, estou apto a contribuir, falando o seguinte, para finalizar minha fala, eu quero só dizer o seguinte, né, em cima de todos os pontos que foram colocados, eu acredito que aqui é a casa do debate, nós temos que respeitar, às vezes até quando alguém a partir diz alguma coisa que talvez a gente não concorde da forma que a gente tem um entendimento, mas a gente tem que respeitar porque existe essa questão. Eu não estou dizendo, quando eu falei no ponto da depressão para os cristãos evangélicos, aí eu vou bater o martelo e dizer isso não existe, porque eu tenho baseamento na palavra. Agora, para quem não tem, aí existe, porque essas pessoas não têm seguridade na palavra, aí eu vou respeitar e contribuir também. Deixando, para finalizar, baseado mais uma vez na palavra, 1 Coríntios 2:14, o apóstolo São Paulo disse assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque eles parecem loucura. Com todo respeito à humanidade, eu vou entender que a depressão existe sim, mas para mim não vai valer. E eu dou seguridade, porque eu tenho seguridade na palavra que eu sirvo. Convido a vereadora Nilda a usar a tribuna. Bom dia a todos, presidente da casa, vereadores, internautas e a população que está aqui na Casa do Povo. Hoje eu trago para discussão nesta casa uma problemática que está acontecendo no município de Parnamirim, e aí a gente chama atenção para o respeito aos idosos. Nós sabemos que o benefício da passagem é garantido por lei, pelo Estatuto do Idoso. E o que é que está acontecendo no município de Parnamirim? Primeiramente, a Prefeitura de Parnamirim, por meio do decreto 6.008, de 20 de março de 2019, ele fez uma regulamentação em relação à meia passagem. Já em um outro decreto, o decreto de número 6.023, de 6 de maio de 2019, que eu estou com ambos em mãos, ele não regulamenta de uma forma precisa para que exista entendimento entre os usuários, entre os permissionários, os responsáveis pelo transporte público interbairro no município de Parnamirim. Então, deixa aqui algumas brechas para ações judiciais. Quais são essas brechas? No caso, a Prefeitura de Parnamirim, em seu decreto, ele diz aqui no artigo 4º, no parágrafo 1º, o benefício do que se trata o artigo 4º, no caso dos idosos, será concedido mediante a apresentação do documento oficial com foto, em que conste a data de nascimento do beneficiário, nos termos da Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso. Porém, a Prefeitura de Parnamirim esqueceu do capítulo 10º, do transporte, lá do Estatuto do Idoso. Por quê? Porque diz no artigo 39 e no parágrafo 3º, no caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local. Significa dizer
que a Prefeitura de Parnamirim, que os municípios, ele tem o poder de legislar em relação à meia passagem para os idosos do seu município. Está aqui no Estatuto do Idoso. Mas, no entanto, a Prefeitura de Parnamirim, que não está tendo o respeito que os idosos merecem, desconsiderou o Estatuto do Idoso, colocando a culpa que não tem a meia passagem para os idosos com a faixa etária de 60 a 65 anos, porque o Estatuto determina. Não é verídico. O que diz o Estatuto está aqui no capítulo 10º, da parte do transporte, no parágrafo 3º, vou repetir. No caso das pessoas compreendidas etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local, cabe esta casa. Porém, não é prerrogativa da Casa Legislativa, a Prefeitura, o Poder Executivo, deve encaminhar um projeto de lei para esta casa, para que os idosos tenham este direito respeitado no município de Parnamirim. Aí a nota que a Prefeitura está se justificando é dizendo o quê? A Prefeitura de Parnamirim está cumprindo uma decisão judicial do 3º Juizado Especial Civil da comarca de Parnamirim, que determinou a gratuidade para idosos nos transportes públicos apenas aos usuários com 65 anos. Aí a Prefeitura tira a responsabilidade e diz que, conforme estabelece o Estatuto do Idoso. Aí eu trago este esclarecimento para a Casa Legislativa, para os idosos de Parnamirim, que a Prefeitura tem prerrogativas dentro do Estatuto do Idoso, para que esta faixa etária de 60 a 65 a mais possa ser regulamentada por uma lei específica do município de Parnamirim. Mas, infelizmente, a atual gestão do Poder Executivo não tem tido esse respeito com os nossos idosos da cidade de Parnamirim, em arrecadação do Rio Grande do Norte. Inclusive, tem condições de dar uma contrapartida para os permissionários, para as pessoas que trabalham com transporte público interbairros aqui no município de Parnamirim. Parte concedida à vereadora Raleia. Obrigada pela parte, vereadora. Eu estive um pouco ausente semana passada, mediante uma virose que eu ainda estou em estado de recuperação, mas fui procurada também sobre a questão desse decreto. Por isso não podemos legislar e nem muito menos emendar, porque é do Executivo. E eu colaboro com o seu discurso no sentido de colocar o nosso mandato à disposição, para que, de fato, essa legislação municipal seja modificada dentro desse decreto do Executivo. A gente sabe que os nossos idosos, a idade é 60 a mais, né? O símbolo altamente reconhecido, e a legislação federal também coloca que o que tem que agir é a regulamentação municipal, para que seja feita essa implementação da idade, que hoje deixaram, e na verdade estava sendo passado, mas foram e cortaram, porque viram a questão dessa brecha dentro do decreto, e o que temos que fazer agora é, aqui só resta lutar, ser a voz e fazer a indicação. Mas como eu sou da base do prefeito, vou até ele pessoalmente pedir para que seja vista a questão dessa modificação, sabendo que nossos idosos não podem ser penalizados, porque a passagem já é tão cara. Quando você tem um benefício de uma gratuidade, você tem que lutar para que tudo de fato venha acontecer, né?
porque já não basta os ônibus, os ônibus não, os alternativos, os transportes intermunicipais, com sucateados, sem o mínimo de estrutura confortável a oferecer aos beneficiários. E todos sofrem com isso, porque tem a superlotação, tem a péssima qualidade, tem os motoristas que não respeitam os direitos. Então, são diversos fatores que temos que lutar. E parabéns, Vossa Excelência, por suas palavras muito bem pontuadas, porque pelo que eu pude acompanhar, estou ciente do que está acontecendo, não, no entanto, bem intensificado. Pelo que eu pude ler e acompanhar, é isso mesmo. A prefeitura que tem que fazer essa regulamentação através de lei municipal, feito lá porque é questão do decreto, tá certo? Parabéns. Eu que agradeço, vereadora, e a gente fica triste porque nós sabemos que o prefeito da nossa cidade foi vereador desta casa, é conhecedor, sim, foi presidente desta casa, sim, e já está no 3º ano da gestão quanto prefeito da cidade. E a gente fica triste, porque nós sabemos que o idoso, ele precisa deste cuidar. E não está existindo pelo poder executivo da nossa cidade. E nós não podemos nos calar, porque aqui nós representamos a população parnamirinense. Então, a gente cobra que a Prefeitura de Parnamirim faça seu dever de casa e encaminhe para esta casa um projeto de lei. A prefeitura não pode estar administrando a nossa cidade praticamente por meio de decretos. A Constituição Federal diz o quê? Que o decreto é uma prerrogativa do Poder Executivo para regulamentar as leis do município. Então, ele regulamentou uma lei federal e ele tem prerrogativa de ter mando para esta casa uma lei municipal, como diz o Estatuto do Idoso. É falta de gestão ou não, Parnamirim? Muito obrigada a todos. Parte, vereadora. Perdão, senhor vereador, parte concedida. Vereadora, eu tenho acompanhado também essa semana passada, quando saiu essa ação judicial da 3ª Comarca Civil de Parnamirim, porque algumas decisões judiciais saem assim mesmo para prejudicar a população, como foi essa, porque até antes estava sendo até 60 anos de idade e estava tendo a gratuidade nas passagens dos intermunicipais. Mas também, como a senhora falou, no momento que a gente soube desse absurdo que teve essa decisão judicial, vale salientar que a decisão judicial, fizeram um requerimento sim para o Poder Executivo, que essa lei já devia existir já faz tempo, concordo, já faz tempo para a questão dos idosos da nossa cidade, onde o Poder Executivo pode fazer a lei, aqui a lei municipal. E eu acredito que o prefeito Rosângela Taveira vá dar entrada nessa lei, que é de uma grande importância, volto a dizer, de uma grande importância. E também concordo com as palavras da vereadora Ralessa, onde também a falta de compromisso, que também para saber, também vou até marcar audiência com o prefeito, como é que está a questão da licitação dos intermunicipais, vereadores, das intermunicipais, porque hoje é inadmissível a situação dos interbairros, não intermunicipais, desculpe, os interbairros e os intermunicipais também. Como eu já falei aqui, a Trampolim bota a sucata dos outros estados aqui para o município. Aí, aqui, Natal Parnamirim é uma passagem caríssima e bota a sucata lá de Pernambuco, sempre para onde for aqui, e fica esse monopólio aqui da Trampolim há muitos anos. Há muitos anos. E os dos interbairros tem que ter a fiscalização da Secretaria de Trânsito, sim. Temos que ter. A gente, no horário de pico, a gente vê as condições dos transportes alternativos aqui dos interbairros, são precários. Eles não têm nem... Não podemos citar todos, claro que não podemos citar todos, mas eles não querem nem saber a quantidade de passageiros que está dentro da van, do micro-ônibus, daquele que for. E nós, como legisladores, temos que, sim, que preservar por esses usuários. Aqueles que vão trabalhar todos os dias, que precisam do transporte todos os dias. Essa aí já é a terceira vez que eu já venho esse debate aqui sobre os interbairros e intermunicipais. E temos que cobrar
Eu já tive uma audiência com o secretário Coronel Marconde, vou marcar outra audiência também, para ver essa situação. E a mesma situação, chama-se o transporte escolar também de nossa cidade, onde já tivemos, há 5 anos ou 6 anos atrás, onde perdemos já uma vida aqui de uma jovem no transporte escolar, não me recordo do ano agora. Foi de 8 anos, há 5 ou 6 anos atrás. E não podemos perder mais vidas por certas fiscalizações. Então temos que fiscalizar, cobrar do Poder Executivo a lei, onde o nosso mandato já entrou com requerimento, cobrando para mandar trazer essa lei para o município, para os jovens e idosos de 60 anos, que cuidou tão bem da gente, que cuidou tão bem do nosso município, que faz parte da história do nosso município, ter os direitos deles pelo menos. Então vamos cobrar do Executivo sim essa lei e também cuidar, continuar cobrando o caos que está no transporte público que liga Natal Parnamirim e nos bairros de Parnamirim. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço, vereador, mas em relação ao transporte escolar, é falta de querer fazer do Poder Executivo. Por quê? Porque existe uma lei no município em relação aos monitores para o transporte escolar, inclusive de autoria do atual prefeito da cidade. Algo que não saiu do papel. Em relação ao sucateamento, a prefeitura está contribuindo com os permissionários. As vias públicas do município de Parnamirim estão cheias de buracos. Inclusive, tem vários bairros de Parnamirim que o alternativo local não pode nem passar. Sonho Verde, dentre outros loteamentos. Cadê os recursos da prefeitura da terceira cidade mais rica do Rio Grande do Norte? É falta de gestão pública, é falta de vontade administrativa, isso é um fato. Em relação à falta de fiscalização, depende de quem? Da prefeitura de Parnamirim, por meio das suas secretarias constituídas. Aí a secretaria diz, sabe qual é a resposta que a secretaria tem dado, Casa Legislativa? Não tem carro, não tem combustível. Como esses profissionais vão fiscalizar? Aí a gente vai para os permissionários, que estão sendo vítimas também da má gestão. Aí não existe uma parceria, um diálogo em relação à política tributária. Como está sendo os impostos que a prefeitura está cobrando dos permissionários e que condições está dando para que esse transporte tenha uma locomoção adequada? Tudo termina no mesmo ponto crítico do município de Parnamirim: falta de gestão pública. Falta de gestão administrativa do Poder Executivo. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos. Como não há mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da tribuna, solicita o primeiro secretário para fazer a verificação do quórum. E em seguida passarei para a ordem do dia. Presente em plenário, vereadora Fativan, vereador Pastor Alex, vereadora Nilda, vereador Betinho da Mala, vereador Binho, presidente interino Rogério, vereadora Ana Michele, vereador professor Ítalo, vereador Paulão Júnior, vereador Jeová e vereadora Ralessa. Discussões das proposições, matérias, processo e votação. Em única discussão, em única votação, redação final número 89/2019, oriunda do projeto de lei número 84/2019, institui no calendário oficial do município do Dia Municipal do Laringictomizado, a ser comemorado anualmente no dia 11 de agosto, e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. Em única discussão, em única votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Redação final número 90/2019, oriunda do projeto de lei número 142/2019.
Autoriza o Executivo Municipal a ceder e firmar contrato de permissão ou cessão de uso de bem imóvel no domínio municipal em favor da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal, em única discussão. Em discussão, senhor presidente. Em discussão. Em relação ao projeto número 142 de 2019, quero deixar bem claro o porquê que eu sou contra o projeto. Não sou contra ao saneamento básico do município de Parnamirim, porque nós sabemos que contribuirá com a saúde. Eu sou contra como o projeto está sistematizado em relação a firmar contrato de permissão com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. No artigo 1º diz que esse espaço que a Prefeitura está cedendo para a Companhia de Águas e Esgotos, ele tem uma finalidade, é a ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário. E aqui diz que fica numa área no bairro Nova Esperança, e esta área, no bairro Nova Esperança, fica próximo à escola Jacira Medeiros, o condomínio Irmã Dulce e a UBL do loteamento Santa Júlia. Em relação à outra localização da outra lagoa, para ampliar o esgotamento sanitário, fica ali no loteamento Parque das Orquídeas. E quando nós estivemos lá fazendo uma fiscalização, existe a lagoa de captação em relação às águas pluviais. Então, esta lagoa de captação, ela vai ser transformada em uma lagoa de esgotamento sanitário. Então, ele não está bem explicado. Então, diante dessas observações que eu faço na manhã de hoje, eu sou contra o projeto como ele está escrito e os espaços que a Prefeitura está cedendo para a CAERN, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. Por isso, eu sou contra este projeto. Muito obrigada. Mais alguém em discussão? Em única votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão, em segunda votação, projeto de lei 105/2019 dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Federação de Clubes de Futebol Set Society do Rio Grande do Norte. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimunda Anilda da Silva Cruz. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 133/2019, onde dispõe sobre a instituição do serviço de acolhimento familiar provisório de crianças e adolescentes em situação de provação temporária de convívio com a família de origem, denominada Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, no município de Parnamirim. Autor, Poder Executivo Municipal. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passaremos para o projeto de lei número 134/2019, onde autoriza o Executivo Municipal a compor, na condição de associado fundador, a Associação Centro Cultural Trampolim da Vitória, nos termos do artigo 8, inciso 11, da Lei Orgânica no município de Parnamirim e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Em segunda discussão. Em segunda discussão. Em discussão. Faço aqui uma cobrança à comissão e à Prefeitura de Parnamirim para encaminhar para esta casa o impacto orçamentário, tendo em vista que o projeto, ele autoriza o Executivo a abrir crédito adicional, suplementar, então ele vai fazer um remanejamento de uma ação dentro do orçamento do município, no valor de R$ 2.300.000. Isso vai gerar gastos compulsórios, e aí a gente pede que a Prefeitura de Parnamirim mande para esta casa o impacto orçamentário deste projeto, que não está em anexo. Muito obrigada, senhor presidente. Em discussão, mais alguém?
Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, em primeira votação, projeto de lei número 121/2017, estabelece normas para adoção de material didático escolar pelos estabelecimentos da educação básica e média da rede particular do município de Parnamirim e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Fátima Alves Moura de Paiva. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Pois não. Gostaria só de solicitar à vereadora Fativan que ela esclarecesse um pouco, desse algumas informações em relação a essa lei, projeto de lei, tendo em vista que eu fiquei assim em dúvida em relação à rede particular. Por favor, vereadora. Bom dia a todos mais uma vez. No início do projeto, quando a gente colocou didático escolar. Esse nome didático ele foi retirado com base na Lei Federal 12.886 de 2013, onde ele regulamenta o que cada escola vai pedir aos seus pais, certo? Eu lembro, no tempo que as crianças eram um pouco menor, até da minha neta hoje, que as listas de material escolar da rede particular de ensino, vereadora Ana Michele, é enorme. Pedem higiene pessoal, material de expediente, grampeador. Então, são vários itens que não é necessário que a escola peça aos pais para ser comprado. Então, essa lei, que já existe uma lei federal normatizando, nós estamos trazendo para o nosso município. A lei federal é lei número 12.886 de 2013, onde tem todos os critérios do que a gente está trazendo para Parnamirim. São absurdos que não deveria constar na lista de material escolar da rede particular, que nós vamos retirar. Vamos expor essa lista para todos os pais observar o que tem e o que não tem em cada escola. Então, é só normalizar. Em discussão? Bom dia ainda a todos, né? Só para deixar bem claro, né, que a leitura inicial da lei, na realidade, não é material didático escolar, não é isso? É material somente escolar. E que é baseado, já que o Ministério Público também, ele já tem uma relação de coisas que as escolas podem pedir, isso já acontece no município. Então, se for dentro desses parâmetros, eu não vejo problema que a maioria das escolas já segue o que o Ministério Público diz, né? Com certeza, vereador. Tudo está com base na lei federal, está com base no que o Ministério Público recomenda, e algumas escolas já vêm fazendo isso. Só que a gente não tem uma lei específica do nosso município que normatize isso. Obrigada. Em discussão? Discussão. Eu ia também pedir a discussão, mas os vereadores já falaram. Eu queria parabenizar a vereadora Fativan, porque é muito importante, né, para os pais parnamirinenses, né, ter essa lei protetora, né, que ampara os pais, porque às vezes realmente existe algumas escolas que colocam alguns materiais desnecessários. Então, parabéns à vereadora. Mais alguém em discussão? Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão. Primeira votação. Em única discussão, única votação, moção de congratulação, moção de congratulação número 21/2019, ao jogador Gabriel Veron, da cidade de Açu, por ter realizado uma brilhante participação e ser revelação da Copa Sub-17. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Alexandre da Conceição Nunes da Silva. Em votação. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Nós entramos com essa moção de congratulação, mais uma vez, porque o esporte, além dele ser vida, não só no nosso país, mas em cada estado e em nossos municípios, eu quero aqui parabenizar publicamente, através dessa moção de congratulações, o nosso atleta potiguar da cidade de Açu,
que fez uma brilhante campanha pela seleção brasileira, categoria sub-17, antes mesmo de ter ido disputar o Mundial, já tinha sido campeão pelo Palmeiras, clube que hoje ele defende, da Copa do Brasil, ou foi do Brasileiro, não recordo agora, sendo o melhor jogador da competição. Depois da Copa do Mundo, ele já atuou pela seleção sub-20 do Palmeiras, que inclusive foi essa semana, eu acho que foi, ou foi sábado ou foi ontem, pelo sub-20, decidindo mais uma classificação. Do Palmeiras perdeu a primeira partida por 2-0 e ele foi escalado para o sub-20, fez 2 gols, onde o Palmeiras reverteu, ganhou de 3-0 e já está na equipe profissional. Então aqui, como desportista de Parnamirim, quero parabenizar, né, a cidade de Açu, né, pela oportunidade de ter um atleta representando sua cidade, representando o nosso estado, e dizer que, assim como em Açu, nós acreditamos que logo logo Parnamirim também terá atletas como Gabriel Veron, porque o Visão Celeste hoje é uma realidade em Parnamirim, e que inclusive dia 15 de dezembro estará viajando para disputar a maior competição de base do Brasil, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ainda em discussão. Discussão, senhor presidente. Moção de congratulação, nunca sou de votar contra, mas essa eu vou votar contra e vou dizer por quê. A gente vejo o belo trabalho do Visão Celeste, do pastor Alex, vereador pastor Alex, mas eu não vejo assim muito fundamento a Câmara Municipal de Parnamirim homenagear um atleta sul. Eu acho que seria mais característica da própria Sul ou então da Assembleia do Rio Grande do Norte. Eu acho que a gente tem que homenagear, dar congratulações a atletas de nossa cidade, atletas de Parnamirim. Está tendo agora o desportista aqui da vereadora Nilda, proposta pela vereadora Nilda, e outros atletas que tivemos aqui em Parnamirim, por belas atuações, natural, criados aqui em Parnamirim, atletas até como o próprio do Visão Celeste, time do Visão Celeste, que representa a nossa cidade. Eu não voto, não consigo votar a favor, acompanho o belo trabalho do jogador Veron, que foi o melhor jogador do Mundial, jogador do Palmeiras, jogador da base lá do colega Quebra-Osso, lá que saiu da escolinha Quebra-Osso, porque vem de Açu, do Lupécio Luiz também, mas eu não me sinto confortável em dar uma moção de congratulação a um atleta que não é de nossa cidade. Eu nunca, nesse período, eu nunca votei contra a moção de congratulação, mas eu acredito que a moção de congratulação temos que dar a pessoas, não só como atletas, de nosso município, de nossa cidade, para valorizar a nossa cidade. Então acho que isso aqui deve ser mais uma congratulação da Câmara de Açu ou então da própria Assembleia Legislativa. Ainda em discussão. Em discussão, senhor presidente. Como aqui é a Casa das Discussões, é claro que a gente tem que respeitar as opiniões, e o vereador Gustavo falou, e eu entendo muito bem que a Assembleia com certeza deve fazer isso, mas eu não vejo problema nenhum em homenagear um atleta que representa o nosso estado, e isso também, essa moção vai servir de exemplo para os jovens de nossa cidade, Parnamirim, para que a gente possa apresentar e dizer que amanhã pode ser um Gabriel, pode ser um José, pode ser um Felipe. Então, assim, eu peço a compreensão dessa casa e não vejo nenhum problema em nós homenagearmos, através de uma moção de congratulação, um jovem que representa muito bem o nosso estado e é orgulho para o nosso estado do Rio Grande do Norte. Ainda em discussão, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Eu voto contra, viu? Ok, com a ressalva do voto contra do vereador Gustavo Negócio. Moção de pesar número 31/2019, a família enlutada pelo falecimento do senhor Frank Lira, autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Alexandre da Conceição Nunes da Silva. Em votação, em discussão. Em discussão, senhor presidente. Eu já usei a tribuna nessa manhã e já falei, né, sobre o caso acontecido com o nosso irmão Franklin, e nesse momento de discussão eu quero aqui fazer um apelo a todo o povo, né, que se denomina hoje aqui na cidade de Parnamirim, que
principalmente para os que são da bancada evangélica, que conheceram a palavra de Deus, sabe que o rigor é muito maior para aqueles que não conheceram. Então, fatos como esse estão acontecendo, por quê? Porque o inimigo ele está atrás de aqueles que têm a obrigação de propagar o evangelho, vereador Diniz, e de fazer a boa obra. Então, eu através dessa moção aqui de pesar, eu chamo a atenção de todo o povo parnamirense, principalmente da bancada, conhecedores da verdade. Ainda em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Como não há mais nenhuma matéria deliberada, dou por encerrada a sessão e dou para a próxima em 3 minutos.